de autoconhecimento. Sou conhecido como José Eduardo Toffoli, autor dos livros O que te impede de viver feliz e Farol da Sabedoria, e acolho você que está desde o início nessa jornada de autoconhecimento comigo. Sejam bem-vindos. E para você que está começando agora, parabéns pela sábia decisão de investir em autoconhecimento. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Para nos darmos conta de como funcionamos, nada melhor que fazendo perguntas. Alguma vez você já parou para refletir sobre como funciona dentro da gente o processo de reação e resposta? Vou dar alguns exemplos. Você acordou hoje pela manhã, acordou bem, de bem com a vida. De repente alguém te falou alguma coisa e você mudou o seu humor, mudou o seu temperamento e o dia também mudou. Outro exemplo, você está numa roda de amigo, o papo está rolando leve e solto e de repente você faz uma inocente provocação, um comentário, o tempo fecha. Algumas amigas se sentem ofendidas. Outro exemplo, qual tem sido a sua reação ou resposta quando você se sente insultado no trânsito ou se sente insultado na sua casa? De 0 a 10, como que você avalia seu nível de paciência e tolerância quando, por exemplo, você já explicou várias vezes o mesmo assunto para um filho ou para um subordinado e a pessoa continua voltando e continua perguntando a mesma coisa? Como que você avalia seu nível de paciência ou tolerância quando alguém altera a voz com você? Quão irritado ou irritada você fica quando sua esposa, por exemplo, demora um pouquinho mais para se arrumar antes de vocês saírem para algum compromisso? Qual seria a sua atitude ao chegar na sua casa hoje após um dia exaustivo de trabalho e notar mais uma vez que a sua filha sequer arrumou o quarto dela? Qual seria a sua reação? Qual seria a sua atitude? Quão ofendido você se sentiria se no próximo aniversário não se lembrasse, nem seus amigos, nem seus familiares se lembrassem do seu aniversário? Ou então, como que você se sente em relação, ou se sentiria em relação a você mesmo, quando você se preparasse para fazer o teste da sua vida e de repente ficasse nervoso na hora, nervosa, e se frustrasse, não fosse bem no teste? Como que você se sente quando alguém te compara com algum colega de infância, algum irmão ou irmã, ou um amigo de trabalho, um colega de trabalho? E ainda o que é pior, destacando as qualidades da outra pessoa e ressaltando seus pontos, suas fraquezas. Qual a sua reação quando alguém discorda da sua opinião em frente aos outros? Você encara isso como? Você percebe isso como uma afronta ou como um desafio? Alguma vez na sua vida, você se perguntou como que pode duas pessoas presenciarem o mesmo fato e terem opiniões completamente diferentes ou simplesmente opiniões contrastantes? Vamos supor que você seja uma dessas pessoas. Como que você costuma se comportar? Você é flexível? Como que você percebe isso? Como que você entende? Você tenta convencer a outra pessoa de que você está certo, o seu ponto de vista é o ponto de vista correto? Você sabia que o seu mundo é uma criação mental sua? É isso mesmo? É isso mesmo que você entendeu? O seu mundo, sua realidade, o meu mundo, minha realidade só existe dentro da mente. E a mente é um centro de criação. O corpo, ele não pode criar, o corpo, ele acata as instruções. Agora, um exemplo é o medo. Um exemplo muito pertinente é o medo. Onde é que o medo é criado? O medo, as respostas, as reações do medo aparecem no corpo físico, mas ele é criado na mente. Os milhares de pensamentos que temos, por exemplo, na maioria repetidos e até nocivos, demandando um trabalho do cérebro que gasta mais energia ainda, são criados aonde? São criados na mente inconsciente. Portanto, cuidado com o que você pensa. Seus pensamentos podem se tornar realidades, eles se atraem. Um exemplo de pensamento negativo, ele se alimenta de quê? Ele se alimenta de experiências negativas. Ele atrai experiências negativas, ele atrai outros pensamentos negativos. Portanto, seja um porteiro da tua mente, seja um porteiro da tua mente, vigiai seus pensamentos. Seu mundo é uma criação mental sua e o todo, uma criação mental do Criador. Bora lá, vamos compreender juntos o que essa afirmação quer passar para a gente. Você sabia que, na verdade, o universo ele é incolor, inodoro, insípido e não tem som
Isso mesmo, para melhor compreensão, eu vou te fazer uma pergunta. Quando cai uma árvore numa floresta distante, sem que ninguém a ouça, existe som? Não. Como a gente viu, o universo ele é silencioso. Quando essa árvore, na verdade, ela desabou na floresta, ela gerou vibrações. É um exemplo quando um pássaro canta no seu quintal, quando o cachorro late, o cachorro do seu vizinho está latindo, são vibrações e qualquer ruído percebido é uma vibração. Quem converte essa vibração em som? É o seu cérebro, é o meu cérebro. Você sabia que a cor que damos ao mundo está dentro de nós? Que nós experimentamos ondas eletromagnéticas não como ondas, mas como cores. Que experimentamos objetos vibrando, não como vibrações, mas como sons. O exemplo que eu dei do cachorro latindo, da árvore caindo na floresta. Experimentamos substâncias químicas dissolvidas no ar ou na água, não como substâncias químicas, mas como cheiros e gostos específicos. Cores, tons, cheiros, gostos são construções da mente, a partir de experiências sensoriais, através dos receptores. Nada disso existe fora do cérebro. Nosso sistema sensorial, ele extrai basicamente 4 atributos de um estímulo: modalidade, intensidade, tempo e localização. Vamos falar um pouquinho sobre modalidade sensorial e intensidade, que a gente chama em programação neurolinguística de submodalidade. A modalidade da visão. A visão capta a luz, que pode ser o quê? Brilhante, opaca, escurecida, de imagens como sendo preto e branco, ou de imagens coloridas. A modalidade do paladar, do olfato, substâncias químicas. Ele capta o quê? Substâncias químicas que podem ser agradáveis, penetrantes, fortes, brandas, azedas, amargas, doces, suaves. A modalidade da audição capta o quê? Capta ondas de pressão sonora, que podem ser suaves ou altas. A modalidade do equilíbrio capta o movimento da cabeça para manter o equilíbrio do corpo. A modalidade da temperatura, do tato, capta a pressão, a vibração, a qualidade, a quantidade de calor, a textura, que pode ser macia ou áspera, quente ou fria. A modalidade da sinestesia, da dor, capta estímulos intensos que podem ser constantes ou intermitentes. A modalidade, são várias modalidades como a gente viu. Agora eu te pergunto, por quais razões o nosso sistema sensorial, composto pelos sentidos visão, audição, olfato, paladar, tato, com seus órgãos, captam esses estímulos? Primeiro, objetivo, percepção da experiência. Segundo, controle dos movimentos corporais. E terceiro, manutenção do estado de vigília. É possível encontrar receptores sensoriais especializados na captação de estímulos internos ou externos, distribuídos por todo o corpo. Agora, como que esse processo de captação dos estímulos ocorre? O sistema sensorial começa a operar quando um estímulo ambiental é detectado por um neurônio sensitivo, o primeiro receptor sensorial. Ele converte essa expressão física do estímulo, seja luz, som, calor, pressão, paladar ou cheiro, em potenciais de ação que se transformam em sinais elétricos, que é compreendido pelo cérebro. Daí é conduzido esses sinais elétricos a uma área primária, processamento primário, depois secundário, não vou entrar nesse detalhe, e finalmente, após ser incorporado à informação ou informações de origem límbica, olha que interessante, relacionada a experiências passadas, similares àquela experiência ali, e essa informação é totalmente alterada e armazenada especificamente no devido local. Agora, Zé, por quais motivos você está explicando tudo isso? Para não restar dúvida que o mundo real depende de você, depende do observador, das nossas características fisiológicas, bem como as nossas condições psicológicas. Tudo isso são filtros que formam de forma única e individual a percepção da realidade, a linguagem e o entendimento. Afirmação essa que já é confirmada pela revolução que ocorreu com a física quântica dos átomos e partículas. A natureza de um objeto. Na física quântica, o observador define a realidade. Na verdade, o universo começa a se parecer mais com um grande pensamento do que com uma máquina. A consciência cria a realidade. A consciência, que é a forma como percebemos
concebemos o mundo, nossos pensamentos, nossas intenções e muito mais. Como observadores, estamos, na verdade, pessoalmente e diretamente envolvidos com a criação da nossa realidade. Diante dessa constatação, que eu sou diretamente responsável pelo mundo que eu criei para eu viver, consequências das milhares de escolhas que eu fiz, decisões que eu tomei, convido você a refletirmos juntos. Faz sentido, tem sentido eu transferir responsabilidade sobre qualquer coisa que me ocorreu ou que venha a ocorrer comigo, eu transferir para terceiros essa responsabilidade? Cadê o princípio da autorresponsabilidade? Tem sentido eu ficar me vitimizando pelas consequências dos meus atos, escolhas e decisões? Ou ficar pedindo ajuda para Deus, para Jeová, para Javé, para Buda, no momento que eu recebo o retorno, o efeito, a reação do universo, diante de alguma coisa que eu fiz, diante de algum princípio que eu quebrei, diante de alguma escolha errada? Faz sentido? Não é o que acontece comigo, é como eu reajo ao que acontece que define o meu destino. Quando vamos nos dar conta disso? Ah, Zé, mas eu não levo desaforo para casa. Não leva desaforo, mas leva uma consciência pesada, carrega carrega muitas encrencas que deveriam ter sido resolvidas. Quando eu me irrito com alguma coisa, ou com alguém, ou com alguma situação, eu estou dando a eles um poder que eles não teriam se eu não desse. Afinal, como a gente viu, tudo é neutro, tudo é sem sal, sem açúcar. Você quem escolhe o tempero para a sua vida. E com o devido tempero a vida é maravilhosa. Agora, se você exagerar na mão, estraga tudo. Quando alguma coisa no meu parceiro, na minha parceira, no meu chefe, na minha chefa me incomoda, eu me torno escravo deles. Na verdade, o que me incomoda no outro eu deveria resolver em mim. A vida é divertida, é uma divertida viagem. Mas fomos ensinados e doutrinados, infelizmente, que a vida tem que ser sofrida, que tem que sofrer muito durante o passeio, durante a viagem, porque o prêmio está no final. Agora eu te pergunto, para você raciocinar junto comigo, e se o prêmio fosse esse momento, o que você estaria fazendo desse prêmio? O que você estaria fazendo? O que você está fazendo no momento? O que você fez com os dons, os talentos que o Criador te deu? Resumindo esse assunto, a felicidade não é um destino, é uma jornada. Ative a sua identidade, sendo o melhor ser humano que você puder ser. Independente de onde você esteja, não aceite viver de condição, viva de decisão. São suas decisões que definem o seu destino. Qual é o seu propósito de vida? Ser uma vida a serviço de outras vidas? Maravilhoso, mas cuide de você primeiro, valorize-se, permita-se ser amado, ame-se, perdoe-se, pega leve com você, leve a sua autoestima, melhore a sua autoimagem, conheça a si mesmo e domine a si mesmo. Dominar a si mesmo requer muito treino, mas eu lhe garanto que quando você evoluir nisso, você estará construindo um mundo melhor para você viver. E pelas vossas obras, vos conhecerei. Esteja ciente que vai escolher daquilo que você semear. Escolha, portanto, a semente com sabedoria. Faça as escolhas com sabedoria. Tome decisões com sabedoria. Em tudo o que buscar o entendimento. Viva a vida que você nasceu para viver. Como diz Sadhguru, líder yogi indiano, líder espiritual, se você tiver maestria e domínio sobre o seu corpo, cerca de 15 a 20% do seu destino estará em suas mãos. Se você tiver maestria e domínio sobre sua mente, 50 a 60% da sua vida vai estar em suas mãos. Mas se você tiver domínio, além do corpo e da mente, também sobre as energias vitais, 100% do seu destino estará em suas mãos. Mensagem do Sadhguru, líder yogi indiano. Gostou desse conteúdo? Eu sei que eu falei muito rápido, mas assista mais vezes, faça a reflexão. É importante fazer a digestão na mente da informação que você recebe, assim como o nosso sistema, o nosso corpo, o nosso estômago faz a digestão dos alimentos que a gente ingere, para você assimilar aquilo que faz sentido para você, aquilo que é útil na sua jornada de vida. Assista 1 ou 2 vezes o vídeo, para você entender melhor. Eu falo muito rapidamente, mas faça a reflexão. E se você gostar do conteúdo, deixe seus comentários, compartilhe. Já se inscreveu no canal? Se inscreveu e gostou, dê o seu like. Faça um excepcional dia.